Estamos aqui nessa live, né? Uma live surpresa pela manhã, mas o objetivo dela é poder deixar aqui gravado, porque ontem a gente fez a nossa live sobre geração termoelétrica e a gente não conseguiu gravar. Eu tive um problema aqui no meu telefone e essa live não ficou gravada. Como foi um conteúdo muito legal, muitas pessoas que não puderam assistir me pediram, né, para poder gravar. Então eu vou fazer um resumão aqui dos assuntos que a gente tratou ontem aqui, né? E vou deixar aqui para vocês aqui, para deixar como registro essa live. Primeira coisa que a gente falou é sobre o tipo de termoelétrica que nós temos. Nós temos vários modelos de termoelétrica no mercado, desde as unidades que operam com caldeira a vapor, né, e produzem vapor, queimando gás, queimando óleo, e elas produzem vapor e acionam então as suas turbinas. Também temos aquelas termonucleares, também é uma termoelétrica, porque elas são movidas, né, através de um combustível que é radioativo, mas é urânio enriquecido. Ele então passa em um reator no circuito primário, ele gera então, né, calor, né, em alta pressão, e agora esse calor então vai fazer no circuito primário um gerador de vapor no circuito secundário. Então, também o mesmo princípio. Na maioria das vezes essas termonucleares elas são de vapor saturado, não é um vapor superaquecido, mas não é empregado não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Temos termoelétrica também com motores a combustão, desde geradores pequenos como grandes motores da Wärtsilä, né, de outros fabricantes também que vão gerar, não é, a energia elétrica. Mas eu queria fixar com você sobre dois tipos de geração com turbina a gás. Nós temos o ciclo aberto e o ciclo fechado. O ciclo aberto é quando a turbina está acionando diretamente o gerador e elas saem, né? Os gases saem em alta temperatura e eles então se dissipam, mas eles vão para o meio ambiente, eles não vão ser reaproveitados. Uma grande vantagem desse circuito com termoelétrico com ciclo aberto é porque há uma velocidade maior na partida, não é? Uma caldeira que precisa de gases da turbina para serem aquecidos e transformados em vapor, normalmente elas requerem um tempo de aquecimento um tempo maior. Então, as turbinas de ciclo aberto ou as termoelétricas de ciclo aberto são termoelétricas bem mais rápidas na partida. Em compensação, elas são termoelétricas de menor eficiência. Essas unidades elas têm uma eficiência menor porque os gases saem em alta temperatura e não são reaproveitados. De outro lado, nós também temos o ciclo combinado. O ciclo combinado é quando eu tenho uma exaustão de uma turbina a gás acionando então uma caldeira de recuperação. Esses gases em alta temperatura, eles passam por serpentinas, por tubos, aquecem a água, geram vapor e até superaquecem esse vapor para que eles possam, né, acionar uma turbina a vapor. E com isso a gente tem esse ciclo muito mais eficiente e aproveitamento térmico bem maior, o que faz com que, né, o gasto energético para uma caldeira ou para uma unidade como essa seja menor. Ela sendo mais eficiente, o custo operacional acaba sendo menor. Um outro assunto também é a questão da alimentação da geração. A gente tem sistemas termoelétricos, nós temos algumas termoelétricas que têm partida direta. Elas são a chamada black start, né? Elas podem partir a partir do zero. Então, se você tiver um apagão geral, você começa partindo com essa termoelétrica. Então, ela teria que ter uma geração auxiliar, né, com combustível, seja com diesel. Então, ela alimenta os seus sistemas auxiliares, que vão partir os ventiladores, sistemas auxiliares dessa turbina, inclusive o motor de partida, até que ela possa gerar e então fechar o disjuntor em barra morta, ou chamado dead bus. Para que isso aconteça, normalmente ela tem um relé que vai verificar se eu tenho tensão ou não na barra. E então ela fecha e alimenta o painel. Não é muito comum. O mais comum é que as termoelétricas elas recebam energia através de uma linha de transmissão, uma subestação, distribui energia nos seus auxiliares e então ela alimenta esses sistemas auxiliares e parte a partir daí. Então, é muito comum, né, quando você tem um apagão, um problema maior, você precisa que a sua termoelétrica receba energia elétrica através de sistemas externos.
E uma vez que recebe, ela alimenta e então pode dar partida. Uma vez que ela estiver em operação ou pronta para sincronizar, eu não posso fechar o disjuntor a qualquer momento, porque eu preciso sincronizar o meu gerador com o meu sistema elétrico. Eu preciso, né, equiparar o meu gerador com uma carga pré-existente que tem no sistema elétrico. Então eu fecho e então começo a alimentar também esse sistema elétrico interligado. Bom, falando sobre, né, essa questão de alimentar o sistema, a gente também precisa levar em consideração o que é, né, o sincronismo. Bom, quando você tem um gerador convencional e você vai partir ele e a barra está morta, ele é o chamado partida em barra morta, ou, né, dead buzz. Então você parte o gerador elétrico, leva ele para sincronizar, e aí depois que você parte ele, leva ele para uma velocidade de pronto para operação, e depois é só você fechar o disjuntor. Fechando o disjuntor, você está alimentando esse painel. Você não precisa ter nenhum elemento de comparação, uma vez que o que está lá do outro lado, né, é uma barra morta, não tem energia. Então você fecha ele, né? Claro que vai ter um relé ou 27 de subtensão ou 59 de sobretensão, de acordo com a configuração. Ele vai liberar ou não a sua partida, o seu fechamento do disjuntor. Quando você fecha o disjuntor, é o chamado fechamento em barra morta. Você vai lá, alimenta, e a partir daí, se você vai colocar qualquer outro gerador em paralelo com ele, agora sim você precisa de uma sincronização. A sincronização nada mais é que você equiparar a qualidade da energia que você está produzindo no seu gerador com o que está na barra. Então imagine só, você está numa termoelétrica, você partiu sua turbina e agora ela está em velocidade de sincronismo e agora você está pronto para poder fechar o disjuntor. Você precisa parametrizar a tua máquina pelo menos em 3 aspectos. Primeiro é tensão, depois a frequência e também o ângulo de fase. Mais uma vez dizendo, tensão, frequência e ângulo de fase. Uma vez que você qualifica essas 3 variáveis, então você está apto a fechar o disjuntor, e aí é o paralelismo. Você está junto, sincroniza, e você tem o auxílio do sincronoscópio para fazer esse processo. Fechou o disjuntor, agora a tua máquina está conectada no sistema elétrico. Bom, a gente pode falar um pouco mais também sobre como que eu vou equiparar a minha máquina ao sistema elétrico, uma vez que eu preciso sincronizar. A minha tensão, eu vou equiparar ela fazendo um trabalho através do meu AVR. Eu vou poder excitar a máquina e através, né, da excitatriz da máquina eu vou magnetizar o meu rotor, que vai gerar uma tensão no estator, e essa tensão precisa ser a mesma que está lá no sistema. Se o meu gerador de 13.8, eu preciso excitar, né, ao meu gerador para que ele tenha uma tensão de 13.800 volts, igual ao que está no sistema. Isso se dá através, né, de um sistema já dimensionado para que eu possa, né, passar uma corrente elétrica, corrente contínua, né, ou corrente direta, e possa, né, gerar esse campo magnético suficiente para gerar a tensão necessária. O outro fator que eu também preciso equiparar é a frequência. Se a minha tensão eu ajuste através da excitação do gerador, a minha frequência se dá através da velocidade da máquina. A frequência do meu gerador, ela é uma variável direta da quantidade de combustível que entra para a turbina. Se eu tenho uma turbina a gás, é a válvula de combustível, a metering ou qualquer designação que você dá para a válvula de combustível. Quanto mais combustível você dá, mais combustível vai para a câmara de combustão, mais velocidade você tem a máquina. Então, a frequência se dá pela válvula de combustível. Se você tiver com uma turbina a vapor, aí são as válvulas pasteurizadoras, né? São as válvulas de controle de vapor, que elas vão, então, abrir mais, fechar mais, para admitir mais vapor e também variar a velocidade. O fato que você precisa entender é que a frequência do gerador, ele é um produto direto da entrada de gás, ou de diesel, ou de vapor para dentro da tua máquina. Ele vai, então, dar essa força motriz que vai aumentar ou diminuir o giro da máquina. Uma vez que você tem um sistema com a frequência de 60 Hz, você precisa desenvolver na sua turbina uma velocidade proporcional. Claro que você tem que levar em consideração que tipo de gerador que você tem. Se você tem um gerador de um par de polo, né,
ou dois polos, polo norte, polo sul, um par de polo, você vai ter uma velocidade de 3.600. Se você tem um gerador de dois pares de polo, você precisa de uma velocidade inferior, seria uma velocidade de 1.800 RPM. Isso aí é proporcional ao seu gerador, é detalhe construtivo. Mas o fato é que a saída do teu gerador vai precisar ter uma frequência também de 60 Hz, para que você possa até mesmo conseguir equiparar a sua máquina ao seu sistema. Um outro aspecto também que a gente fecha para fazer um sincronismo da turbina é o ângulo de fase. Olha, você pode ter a mesma tensão, a mesma frequência, mas agora você precisa trabalhar o ângulo de fase, que é, né, quando você olha um processo de sincronismo, você vai ver lá, né, um sincronoscópio, que na verdade, né, é um indicador, pode ser de LED, pode ser de ponteiro, que ele vai dizer quais as condições em relação à sua frequência e ângulo de fase. Quando o seu sincronoscópio está girando no sentido horário, significa que o teu gerador está com maior velocidade que a rede, ele está com uma frequência maior que a rede. Então você precisa desacelerar a sua turbina. Se você está com o seu sincronoscópio girando no sentido anti-horário, significa que o teu gerador está mais lento do que a rede. Então você precisa acelerar. Então, uma vez que você tenha aquele ponteiro parado, significa que você está com o seu gerador na mesma frequência da rede. Mas mesmo assim, não significa que você está pronto para sincronizar. Porque de acordo com a posição desse ponteiro, você pode estar com um ângulo ajustado ou não. Eu gosto de usar como exemplo, né? Quando você tem uma via principal, uma rodovia principal de alta velocidade, e os carros passam ali a muita velocidade, e você está com o teu carro e você quer acessar, o que você vai fazer? Se você entrar direto nessa via, os carros vão te atropelar. Seria o caso de você estar com uma frequência diferente. Então o que você precisa fazer? Você precisa entrar numa via paralela, acelerar o seu carro até que ele alcance a velocidade daquela via principal. Uma vez que ele está na mesma velocidade, agora sim, né, você pode entrar e percorrer esse fluxo junto com a via principal. Mas se entrar na via auxiliar seria, né, você está na mesma frequência, agora pode ser que quando você chegar próximo, você tenha um carro na mesma direção que você. Então não adianta você entrar de qualquer maneira que você vai bater com esse carro. Então o que você precisa fazer? Ou acelera um pouco mais para se posicionar à frente dele, ou retarda um pouco para ficar atrás. E depois você então equipara novamente a velocidade. Olhando para o nosso gerador, a mesma coisa. Você vai então entrar nessa via paralela, chegar à mesma velocidade que o gerador, que é o sistema, mas você vai precisar ajustar o seu ângulo de fase para que você esteja na posição, né, a meio-dia, ou que o sincronoscópio esteja na posição superior. Se você estiver em qualquer outro posicionamento, né, você vai ter uma bordoada muito grande no seu gerador, podendo trazer danos para mancais, para selagem, até mesmo, né, a um curto-circuito e até a atuação da proteção do seu gerador, por uma função 32, reverse pau, etc. e tal. O que eu recomendo que você faça? Você vai partir o seu gerador, eleva a rotação dele, e aí chega um ponto que você vai ajustar a tensão do teu gerador através do AVR, da excitatriz. Algumas vezes ele faz de forma automática, mas muitas vezes o operador precisa ajustar. Ele precisa excitar mais a máquina. Alguns, né, vão vir do PMG, né, que é o gerador de imã permanente, outros vêm de um banco de baterias ou um painel auxiliar que alimenta a excitatriz da máquina. Uma vez que você excita, você equilibra a tensão, agora você cuida da velocidade. Então você vai aumentar ou diminuir a velocidade, ajustando o seu gerador em 3.600 RPM ou 1.800, de acordo com o número de polo. E aí depois você começa a olhar então para o sincronoscópio. Você vai deixar que ele gire no sentido horário, lentamente. Quanto mais lento, melhor. E quando ele chegar na função, naquele posicionamento 5 para o meio-dia ali, ó, 5 para as 12, quase na posição superior, então você dá o comando de fechamento do disjuntor e ele vai atracar. Uma vez que você fechou o disjuntor, agora sua máquina está conectada ao sistema elétrico pré-existente. E aí, cumpre você agora excitar a máquina e acelerar a máquina. Quando você joga mais combustível, mais vapor, o que vai acontecer? A máquina, que outrora ela aumentava a velocidade, agora não aumenta mais a velocidade. O que vai acontecer é que ela aumenta
ela aumenta a potência ativa no gerador. Quanto mais você tenta jogar combustível, ela tenta aumentar, ela vai jogando megawatt para o sistema elétrico. Então você fica agora com o controle, não de velocidade, mas o controle de carga ativa da máquina. Por outro lado, o que você tinha na mão, que você excitava a máquina e aumentava ou diminuía a tensão, uma vez que a máquina está conectada, você não consegue variar a tensão. Você excitando, né, aumentando, né, a excitação do gerador, a corrente de excitação do gerador, o que vai acontecer é você atuar na carga reativa. Você pode, né, ter ali uma produção, né, de uma carga mais capacitiva, mais indutiva, né, é o que nós chamamos de fator de potência. Né? Alguns vão lembrar que é o cosseno φ. Né? Então, quando você joga mais tensão, mais excitação no seu gerador, você não varia mais a tensão, mas varia então o tipo de carga, se é mais indutivo, se é mais capacitivo. Então é aí que você vai fazer, é o que chama-se regular o fator de potência. Claro que isso é bem mais complexo, precisa de mais tempo para poder explicar o que seria isso. A gente também precisa abordar, para encerrar esse assunto, sobre os tipos de geradores. Nós temos geradores com escova e os geradores sem escova. O que é um gerador com escova e um gerador sem escova, ou chamado brushless? Um gerador com escova é aquele que a carga elétrica ou a alimentação elétrica para excitação do gerador ou do rotor, né, do gerador, ele se dá através de anéis coletores. Você tem carvões, você tem carvão que vai então positivo e negativo, e naquele anel coletor ele então passa de uma parte estática para a parte girante ou rotativa. Então ele consegue excitar, mas eu preciso de um contato direto do meu PMG ou do meu controlador de corrente para o gerador. Eu preciso de uma passagem direta por carvão, contatos elétricos. Uma vantagem é que esses geradores são muito mais rápidos. Se você tiver um fundamento de tensão, uma partida de um grande motor, ou até mesmo um curto externo em que tem um fundamento de tensão, os geradores com escova, eles são muito mais rápidos para responder. Em compensação, você tem uma desvantagem, que você tem que ter paradas frequentes para a troca do carvão. É um gerador também, que aquela sujeira que sai do carvão, muitas vezes, né, requer um cuidado, limpeza, alguma manutenção. Ao contrário, o gerador brushless é um gerador que você não requer, né, muitas intervenções. Haja visto que não tem contato entre a parte estacionária e a parte girante. Essa transferência de energia se dá no mundo magnético, né? Por transformação. Você tem uma passagem de corrente, transferência de energia por magnetismo. E isso leva um pequeno atraso. Não é de segundos, são de milissegundos, né? Mas o suficiente para que muitas vezes, quando você vai dar uma partida, você de algum equipamento grande, por exemplo, uma plataforma, que você tem um motor de 15,6 megawatts. Quando você parte, há uma tendência, né, de você consumir muito reativo e você tem um afundamento de tensão. Então esses geradores que tem o brushless, o AVR dele, né, todos os limites de proteção, ele precisa considerar que ele não é tão rápido como o gerador com escova, tá certo? Bom, pessoal, esse é um resumão do que a gente falou ontem, né? Claro que ontem a gente falou mais devagar, né? Mas como eu não consegui deixar gravado ontem, eu gravei essa live só para deixar aqui você com esse conteúdo aí, tá legal? Eu também falei ontem, os próximos cursos de turbina que eu vou dar aqui na igreja, eu vou voltar a abordar um pouco também sobre geradores. Eu tenho aprofundado muito em turbina, mas é uma demanda muito grande para quem trabalha em termoelétrica, para quem trabalha em unidades, geradores, em plataformas, uma demanda muito grande pelo conhecimento de um turbo gerador. Então, a gente fala da turbina, mas fala também do gerador, que não é algo combinado, né? Então, a gente vai poder falar mais isso. Queria lembrar a você que o curso de turbomáquina presencial, que é aquele projeto social, ele está com as inscrições fechadas, né? Porque o curso será de 13 a 17, mas as vagas foram preenchidas. A gente tem mais de 70 na fila de espera, então não dá para poder receber mais ninguém. Mas a gente vai ter a semana do especialista em turbomáquina, que a gente vai abordar, né, o projeto, como funciona, um sistema auxiliar também. Vai ser terça, quarta e quinta,
28, 29 e 30 de setembro, tá bom? A gente vai fazer pelo nosso canal do YouTube, por isso eu peço a você que me ajude a divulgar o canal do YouTube. A gente precisa conquistar muitas pessoas ainda para me liberar fazer uma transmissão através do canal do YouTube, tá legal? Então fica aí essa informação para você e aí compartilhe essa live com outras pessoas também. Um grande abraço aí.